Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa Arranhar o vindo por aí. para-choque do seu carro pode sair caro se for feito em uma oficina mecânica. Porém, se os arranhões não forem muito graves, você pode resolver o problema sozinho. No entanto, lembre-se de que você precisará seguir o processo correto para obter bons resultados. Os arranhões leves geralmente podem ser tratados com kits de remoção de arranhões. No entanto, arranhões profundos e arranhões que se estendem além do revestimento transparente são melhor tratados com um procedimento mais abrangente que restaurará não apenas a cor, mas também o contorno. Os arranhões leves geralmente podem ser tratados com kits de remoção de arranhões. Como remover arranhões do para-choque do seu carro? Este guia se concentrará principalmente em como reparar arranhões em para-choques de plástico pintado, pois esse é o material mais comumente usado atualmente. A solução exata dependerá da gravidade dos arranhões, portanto, avalie o nível de dano antes de continuar. Como remover arranhões leves? Os arranhões leves geralmente ocorrem devido a algo tão pequeno quanto um objeto que esbarra acidentalmente na superfície do para-choque. Você saberá que se trata de um arranhão leve se ele ainda estiver liso o suficiente para deslizar a unha sem ficar preso nas ranhuras. Furadeira portátil ou de dupla ação, almofadas de polimento, lixa de grão 3000, pano de microfibra, pasta de polimento, pasta de lixamento 1. Faça o polimento do arranhão com a lixa, umedeça a lixa de grão 3000 e lixe suavemente o arranhão. Faça isso até que o arranhão não seja mais visível. Como alternativa, você pode usar pasta de dente para polir esse tipo de arranhão. Ela funciona como a lixa de grão 3000, mas também faz o polimento da superfície afetada. 4. Faça o polimento usando o cabeçote de polimento da furadeira a 1200 rotações por minuto. Faça o polimento da superfície até que ela fique levemente turva. Finalize com pasta de polimento. Use um pano de microfibra ao polir seu carro. Como faço para remover arranhões secundários? Os arranhões desse grau são profundos o suficiente para danificar a camada de base, mas ainda podem ser reparados com métodos de bricolagem. Para obter melhores resultados, certifique-se de lavar o carro antes de tentar remover o arranhão. Pasta de polimento, pano de microfibra, pasta de lixamento 1. Aplique o composto de fricção. Faça o polimento do arranhão com o composto de fricção. Esse composto foi especialmente formulado para nivelar arranhões da mesma forma que a lixa. Está disponível em uma variedade de grãos de 1000 a 5000, portanto, escolha um que melhor se adapte à profundidade do arranhão que você está tentando eliminar. Aplique em pequenas quantidades para obter um tempo de secagem mais rápido. 2. Remova o resíduo. Limpe a superfície com um pano de microfibra para remover qualquer resíduo. Certifique-se de que ela esteja completamente limpa antes de continuar. 4. Aplique o verniz depois de obter o acabamento desejado. Aplique verniz e lustre até obter o brilho desejado. Como remover arranhões profundos? Os arranhões mais profundos exigem um processo de reparo mais tedioso. Geralmente, esses são os tipos de arranhões profundos o suficiente para atingir o painel de metal, portanto, tentar polir não funcionará. Você precisará preencher os arranhões antes de pintar e polir até obter o acabamento desejado. Massa para carroceria, kit de reparo de para-choque, solvente de preparação, tinta automotiva transparente e primeira em spray, tinta automotiva da mesma cor, lixa de grão misto, limpador de superfície, almofada anti-respingo, toalha, removedor de tinta 1. Determine de que tipo de plástico é feito o seu para-choque. Os para-choques de plástico geralmente são feitos de um dos seguintes materiais: óxido de polifenileno, PPO, elastômero termoplástico, TPE, polipropileno, PP, elastômero de poliuretano termoplástico, PUR. Plástico rígido de poliuretano, PUR. Lembre-se de que os 3 primeiros podem manchar quando lixados, enquanto os 2 últimos podem formar pó. Oriente-se adequadamente ao lixar ou esmerilhar. 2. Remova a tampa do para-choque. Remova a tampa do para-choque para ter melhor acesso a todas as superfícies. Normalmente, você encontrará um conjunto de fixadores que prendem o para-choque no lugar. Se não souber como remover o para-choque do seu carro, consulte o manual de reparo de fábrica. Depois de conseguir remover a tampa, encontre uma área para começar a trabalhar. Certifique-se de que ela esteja seca e em temperatura ambiente para que seja adequada ao que você está prestes a fazer. Remova a tampa do para-choque para ter melhor acesso a todas as superfícies. 3. Prepare o para-choque. Se a área tiver sido rasgada ou perfurada, esfregue a área danificada com cuidado, mas com atenção. Faça isso antes de limpar com um limpador de superfície. 5. Aplique o solvente de preparação. Lembre-se de aplicar o solvente de preparação em uma única direção para evitar a contaminação da superfície. Enquanto aguarda a secagem, misture partes iguais de endurecedor e adesivo de reparo em um recipiente. 7.
Crie ranhuras em forma de V. Há duas maneiras de fazer isso. Se o seu para-choque for do tipo que se esfarela quando lixado, corte as ranhuras usando um disco de 24 grãos em uma lixadeira. Ou use uma furadeira sem fio e uma lima rotativa se o para-choque de plástico for do tipo que mancha. Passe a ferramenta ao longo da parte frontal e traseira do painel frontal, formando uma ranhura em V em cada lado. Isso facilitará o alinhamento das bordas e proporcionará mais espaço para o material de preenchimento. 9. Repare os rasgos na parte traseira do painel frontal. Para fazer isso, use fita de reparo de fibra de vidro. Se a área danificada for muito grande, use fita adesiva para manter as extremidades do rasgo juntas antes do reparo. 10. Aplique o adesivo. Use um rodo de enchimento para espalhar o adesivo sobre a fita. Faça outra camada de fita e adesivo. Deixe a combinação secar até endurecer. 11. Remova toda a fita visível do painel frontal. Lixe a área com uma lixa de grão 80 para remover quaisquer saliências. Preencha qualquer dano visível na frente do para-choque do carro com os materiais do kit de reparo. Coloque tudo no lugar com o rodo. 12. Revestir e lixar. Finalize revestindo a superfície da área afetada com o revestimento incluído no kit de reparo. Deixe secar e aplique outra camada. Alise a superfície com uma lixa de grão 400 úmida para unir tudo. 13. Pintura. Pintar o para-choque do seu carro é mais complicado do que parece. Primeiro, você precisará aplicar uma camada úmida de selante flexível e deixar secar por 30 minutos. Depois disso, aplique o primeiro e pinte sobre o selante das peças. Normalmente, duas camadas de primeiro de duas partes devem funcionar. Lixe a superfície restaurada a seco com lixa de grão 400 depois de endurecida. Borrife uma camada de base depois de polir a área com um pano úmido para manter a superfície limpa e lisa e, em seguida, borrife uma tinta que combine com a cor do seu para-choque. Misture a camada transparente com um endurecedor. Aplique a mistura duas vezes, deixando a primeira camada secar completamente antes de aplicar a segunda. Coisas a serem lembradas após o reparo de arranhões no para-choque. Faça a manutenção regular do para-choque a cada 4 a 6 semanas. Agora que você removeu os arranhões desagradáveis do para-choque, é essencial que tome as medidas de acompanhamento adequadas. Isso ajudará a prolongar a vida útil da pintura do seu para-choque recém-reparado. Limpar e polir seu veículo regularmente ajuda, desde que você use o método e os produtos químicos corretos. Não lave a pintura recém-reparada com água por 4 a 6 semanas após o reparo. Para obter resultados ideais e duradouros, use apenas uma camurça macia ao limpar a superfície. Métodos de limpeza intensos e agressivos, como lavagem com alta pressão, devem ser evitados para permitir que os componentes do reparo sequem adequadamente. Após 4 a 6 semanas, a manutenção regular deve ser realizada. Embora as ceras e os polidores permitam manter a integridade do acabamento do seu carro, o uso incorreto pode ter resultados terríveis. Lavar, polir e encerar seu carro regularmente de forma adequada ajudará a proteger o acabamento contra os elementos. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como remover arranhões dos para-choques. Esperamos que as dicas e técnicas que compartilhamos tenham sido úteis para você. Lembre-se de que a paciência e a atenção aos detalhes são fundamentais para obter um bom resultado. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre cuidados automotivos. Até a próxima!